Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jacinto Santos, analista de fundos imobiliários aqui da CM Capital e bem-vindos ao Cast Money, o podcast da CM Capital, a maior corretora independente do Brasil e da Espanha. Não se esqueçam de dar aquele joinha, ativar as notificações e seguir a CM Capital nas mídias sociais. E hoje trago aqui um convidado super especial, Dario Neto, diretor de incorporação, marketing e vendas da Rio Branco Construtora. Dario, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Prazer. Prazer todo meu, Jacinto. Obrigado pelo convite. Bora pro papo aí. É isso aí. Então vamos falar não sobre fundos imobiliários, mas mercado imobiliário residencial. Esse cara aqui conhece bastante, a gente vai saber um pouquinho mais sobre. Dario, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência aqui, quem que você é, experiência e também, claro, falar um pouco mais da empresa que você atua. Dario, 34 anos, sou do interior, nascido em Sorocaba, hoje eu moro em Salto, ali pertinho também. Tô sempre aqui por São Paulo. Sou engenheiro ambiental de formação, mas segui uma carreira empreendedora, então lá no meu LinkedIn tá escrito lá que eu me considero empreendedor serial, então eu tô no 8º CNPJ. Que legal, que bacana. Então aprendi a me apaixonar por risco, por propósito, por tocar negócios. Comecei com educação, consultoria, fundei uma venture builder que chama Anga, e através do Anga eu acabei comprando participação minoritária na Rio Branco, que é uma construtora incorporadora com mais de 45 anos. Perfeito. Tem um plus a mais aí nessa relação, então, apesar de toda a transação ter sido feita respeitando as boas práticas de governança e a gente ter, de fato, comprado participação, assinado um protocolo de sucessão, tem um tempero a mais aí. O fundador, ele é meu sogro, né? Então eu sou casado com uma das 5 filhas ali. Então tem um contorno a mais aí nas pautas de governança e tudo mais para falar. Bom, Rio Branco, hoje eu respondo por 3 áreas: a área de desenvolvimento imobiliário, né, que é a área de incorporações, Perfeito. Marketing e vendas. E empresa de 45 anos, ela foi muito tempo uma imobiliária, depois uma construtora e incorporadora por último. Hoje ela basicamente constrói e incorpora, e a gente atua principalmente no segmento econômico, né, focado no Minha Casa Minha Vida. Criamos uma linha de produto nova, chama Rio Branco Signature, mais focado para o médio padrão. A gente começou a perceber ao longo do tempo que os nossos clientes fiéis, né, leais lá de 20 anos atrás, como é de se esperar e como é comum, eles estavam prosperando, a renda estava melhorando e eles tinham condição de pular para o próximo produto, né? Eles tinham condição de pular para um próximo nível, e a gente queria ser uma opção para esses clientes. Então a gente criou essa linha de produto nova e a gente estava planejando uma entrada no SBPE também, né, no financiamento para produtos que estão além do Minha Casa Minha Vida, além do segmento econômico, né? A gente pode falar mais disso depois. E agora com essa atualização recente do programa com o faixa 4, né, para produtos de até R$500 mil enquadrados no Minha Casa Minha Vida, quase que 90% da nossa atuação continua então no Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Hoje a Rio Branco atua em quais faixas do Minha Casa Minha Vida? Legal, boa. Bom, hoje a gente tem operando, né, o faixa 1, que a gente fala. Faixa 1, ele é basicamente contratado, verba direta do governo federal, basicamente contratado pelos municípios por meio de licitações. Uhum. O preço do apartamento é fixado, não existe comercialização desse produto no mercado. Então, Rio Branco já fez algo parecido no passado, em outros arranjos de outros governos. Hoje a gente não faz mais, então assim, o nosso core ele está no faixa 2 e no faixa 3. Perfeito. Faixa 2 hoje do Minha Casa Minha Vida, o teto do valor do produto ele varia de município para município, mas em geral, no interior de São Paulo onde a gente opera, cidades como Salto, Itu, Porto Feliz, Boituva, o teto do apartamento é R$210 mil. Cidades um pouco maiores como Sorocaba, Piracicaba, Campinas, o teto é R$264 mil. E também você tem o condicionante de renda, né? Então o faixa 2 hoje no Brasil, ele funciona para renda familiar declarada de até R$4.700 por mês. Depois disso já vem o faixa 3, a gente também atua no faixa 3. Faixa 3 hoje no Brasil, produtos habitacionais, apartamentos de até R$350 mil no preço de venda. Para rendas familiares de R$4.700 até R$8.600 por mês. Então, esse 8.600 também é uma mudancinha recente.
ele parava nos 8 mil até bem pouco tempo atrás. Entendi. Foi parte dessa última atualização da portaria recente. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele tinha um fim da linha ali, na renda dos 8 mil, agora 8.600, apartamento de até 350. Então, até com a própria inflação da mão de obra, inflação dos insumos, os outros desafios, né, do contexto que a gente pode falar depois, para muitas construtoras estava ficando difícil operar quase impossível operar no faixa 2, e um desafio, eu diria, operar no faixa 3, né? E agora com a criação do faixa 4, para rendas de 8.600 até 12 mil por mês e apartamentos de 350 a 500 mil reais, você volta a incluir uma camada de população e uma demanda que estava começando a ficar com muita dificuldade para comprar com o aumento da taxa de juros, né? Então, assim, a população que era elegível a crédito 2, 3 anos, 4 anos atrás, quase caiu pela metade, né? Nessa faixa, por conta do aumento da taxa de juros, não consegue mais comprar. E você agora, com o crédito associativo subsidiado do Minha Casa Minha Vida, você volta a incluir essas pessoas e elas passam a ter condição de consumir o produto. Perfeito. E esse é um grande diferencial desse tipo de segmento, Minha Casa Minha Vida, porque você tem incentivos dos dois lados, né? Me conta como funciona um pouco esse setor, já que você contou do produto, como funciona o setor? Legal. Bom, o juro é subsidiado, né? O Minha Casa Minha Vida, ele tem lastro no fundo de garantia, né? Ele é um crédito que tem lastro no FGTS, que em geral é retroalimentado pelo Plano Emprego, quando a gente está com população, né? O nível do emprego no país em boas taxas, em bons índices, falando especificamente do emprego formal, né? Que retroalimenta o fundo de garantia. Você tende a ter um bom lastro para esse tipo de crédito, né? Então é um crédito subsidiado, lastreado no fundo de garantia, mas assim, claro que ele é finito, como qualquer outro tipo de lastro, então se a curva de demanda cresce muito, ele vai sendo consumido, e ano após ano que a gente sente, né, principalmente com a Caixa, que é o principal banco financiador, né, do programa, banco público, é que existe uma pressão no recurso, né, e ela não é novidade, assim, todo mundo que opera no mercado sabe que o recurso está pressionado, sabe que libera recurso, compromete o recurso, está perto de acabar, libera mais recurso, está perto de acabar, tem as sazonalidades de liberação de recurso ano após ano. Então, assim, essa é a origem do dinheiro, né? E ele é um crédito subsidiado. Então, a gente opera ali taxas na casa de 6, 7, 8%, né? Que hoje está menos da metade da Selic, né? Com 14,75. Então, assim, a gente até às vezes é difícil para o cliente, inclusive, entender o tamanho desse privilégio, né? Porque, caramba, você está comprando um imóvel financiado para 30 e 35 anos, o banco financia até 80% do imóvel para você, num juro que é 50% da taxa básica do Brasil hoje, ou menos às vezes, né? Então, assim, é um privilégio, é uma oportunidade absurda, né? E sem falar nos subsídios, né? Se você fica ali com a renda familiar ainda dentro do faixa 2, dependendo do seu perfil de renda, do seu perfil mesmo, assim, se você tem filhos, primeiro imóvel, né? Uma série de variáveis ali, dependentes, né? Você vai ficando elegível para os subsídios, né? Que podem chegar aí até a perto de 50 mil reais, né? No apartamento. Então, é mais uma camada de incentivo para remover a barreira. E aí a última coisa que falta ali para comprar é a famosa entrada, né? Então, o banco vai financiar até 80%, 20% é direto com a construtora, né? E aí a construtora vai dar o seu jeito, vai financiar aquela entrada ali, vai parcelar aquela entrada para o cliente em 30, 40, 50. Em geral, o mercado tem parcelado até 72 vezes, né? Vai corrigir essa carteira aí no INCC normalmente, né? Que está dando na casa de 7% ao ano. Mas ainda assim são condições muito favoráveis para compra, assim, né? A gente consegue vender apartamentos de 220, 230 mil reais, até 200 mil reais em Porto Feliz, que é uma cidade que a gente opera ali, dentro do faixa 2, para rendas familiares de 3 mil reais, 3.200 reais. Chegamos a vender para renda familiar de 2.600, 2.800. Então, assim, com a probabilidade, a possibilidade de uma família com essa renda familiar, sem imóvel, conseguir comprar esse tipo de produto, se não fosse com essas variáveis de contorno, quase impossível, assim, né? E aí depois disso já viria o faixa 4, né? O faixa 4, então, uma novidade do governo, a gente também vai começar a operar no faixa 4 agora, e incluir essa população que estava no SBPE. E aí a sua pergunta, no SBPE ele já está lastreado na poupança. E aí o buraco é mais embaixo, né? Porque
Para quem acompanha aí, a poupança tem saques, ela tem um net negativo, né? Ela tem muito mais saque do que depósito, né? Há vários anos já. Então é um recurso também escasso, está sendo consumido. E o SBPE estava ainda mais pressionado, que é para onde as construtoras estavam indo. Falei, cara, eu não consigo mais operar no faixa 2, no faixa 3, eu preciso operar no SBPE para além dos 350 mil de produto, porque minha conta não fecha, não consigo atender essa demanda da população com renda de até 4, 5 mil reais, preciso migrar para perfil de renda, e o produto era SBPE com recurso altamente pressionado, né? Então, essa sacada do governo, falar, poxa, taxa de juro alta, o pessoal está sendo cada vez mais excluído da possibilidade de aquisição, vamos criar uma nova camada com outro lastro, né? Ele está lastreado no pré-sal, então, né, não pressiona a poupança, não pressiona fundo de garantia, e acabou criando essa nova possibilidade com outro tipo de lastro. Com certeza vai ter uma rampada forte no mercado para esse tipo de produto. Entendi. Existe a possibilidade de ter uma outra fonte de financiamento que não o SBPE, que não desenquadraria para ter o financiamento para esse tipo de produto, por exemplo, o SFI? Existem outros tipos de funding, de financiamento, né, com outros tipos de lastro, inclusive acho que os próprios bancos, inclusive os bancos públicos já estão olhando para a diversificação, né, para distribuir a mercado letras de crédito e outros tipos de fonte de recursos, porque o fato é que as fontes estão secando. Essa do pré-sal foi uma atacada aí da cartola, né, para poder tirar, mas assim, vai ter que fugir do convencional, né? Agora, assim, independente de qual seja o tipo, eu não sou um profundo entendedor dos outros tipos de fontes de financiamento possíveis, né? Não vem no mercado de capitais e tal, mas o que dá para perceber é assim, o que faz o mercado ser quase que uma bolha hoje, num Brasil que o Banco Central está tentando fazer desacelerar, né, a inflação, subir essa taxa de juros sem parar, é esse crédito subsidiado, essas condições de contorno absurdas, assim. Então a demanda continua existindo, o Brasil tem um gap habitacional ainda na ordem de 6 a 6 milhões e meio de unidades, né? Eu lembro, 10 anos atrás a gente falava em 7, 8 milhões de unidades, caramba, 10 anos depois a gente fez casa, fez apartamento e não conseguiu resolver isso. Não, e assim não vai continuar resolvendo nos próximos 10, provavelmente, porque a curva de demanda continua sendo retroalimentada, né? O bônus demográfico já foi, tem uma tendência de envelhecimento da população, mas você ainda tem uma retroalimentação na curva de demanda. Então, pelo menos por um tempo, eu consigo enxergar que a gente vai continuar tendo que correr atrás desse rabo aí, correndo atrás desse gap habitacional. Perfeito. Fora, eu acho que, assim, essa escassez de recursos, né? Quais são as dificuldades que você vê para operar nesse ramo? Porque é o seguinte, eu tenho outros conhecidos de mercado imobiliário, eles falam, é um ramo assim, vende bastante, mas é difícil de operar. Concorda, discorda? Como é na sua visão, Dario? Bastante. Inclusive é o seguinte, né? Você tem a construção e a incorporação, né? Perfeito. Então, a gente faz as duas coisas. O pessoal até brinca, fala, o filé mignon tá na incorporação, não tá na construção, né? Construir é quebrar pedra lá, né? Então, mão de obra é difícil, inflação dos insumos, inflação da mão de obra, para às vezes você negociar, para você ser contratado por incorporador ali e ter que correr atrás de margens apertadas, gerenciar MOP, mão de obra própria, ou gerenciar empreiteiros. Então, assim, tem um desafio ali importante. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente acabou comprando participação minoritária na Rio Branco. E a Rio Branco já era uma empresa, né, fundada pelo Edmilson, operada por ele e pela Valéria, com 40 anos de história. Então, com 40 anos de história, você acumula um aprendizado sobre como operar nesse mercado que você não aceleraria esse aprendizado se fosse tirar do chão uma incorporadora hoje, uma construtora, né? Então, você tem desafios de influência com os órgãos-chave, então você tem que lidar com prefeitura, você tem que lidar com cartório, que não é uma coisa muito simples no Brasil, né? Você tem que lidar com as mudanças de gestão. A gente acabou de ver uma mudança de gestão municipal. Você conhecia todo mundo, você encaixou o seu modelo de trabalho com os arquitetos, projetistas, e aí vem uma troca de gestão municipal, e infelizmente no Brasil, nas trocas de gestão municipal, quem entra, em geral, não está preocupado com como as pessoas que estavam antes operavam, com qual era a visão do plano diretor, não. Estava tudo errado, vamos fazer tudo de novo, né? Então você tem esses resets
no poder público, reset no cartório, troca os funcionários do cartório, eles já entendem de um jeito diferente, né, as coisas. Então, essa capacidade, essa resiliência, essa flexibilidade de navegar entre os órgãos, né, GRAPROAB, CETESB, são desafios grandes, numa ponta, né? E assim, na incorporação você tem que ter aquele olhar comercial, aquele olhar além, né? Não só olhar da legalização, de tramitação nos órgãos, mas de escolher os melhores terrenos, ter a habilidade de influenciar e de fechar boas negociações, né? Que em geral nesse segmento são negociações de permuta, né? Pouca gente hoje no mercado se expõe em caixa para comprar terreno, vai para as modalidades de permuta física, financeira, para não expor caixa, que é o nosso caso também. E aí depois você, tá bom, consegui incorporar, consegui legalizar, consegui aprovar na prefeitura, incorporei no cartório, escolhi um bom terreno, fiz um bom negócio, agora vamos construir, né? Assim, escolhi um bom produto, vamos construir. Aí vem um mar de dificuldades da construção, né? Poxa, métodos construtivos. A gente, por exemplo, opera com parede de concreto, né? Que é uma construção modular em loco. A gente molda com paredes, formas de alumínio na obra e a gente concreta com as betoneiras diariamente. Então, a nossa velocidade hoje é uma velocidade de uma torre de 32 apartamentos, 7 andares a cada 18 dias. Então, é uma velocidade grande, né? Claro que eu estou falando da estrutura, depois que a fundação está feita, aí vem a gente fala o trenzinho do acabamento, vamos fazer todo o acabamento, mas é ali, né? Gerenciar as dores do dia a dia de uma operação de construção, né? A gente acabou de começar um projeto novo agora recentemente, projeto redondinho, permuta, tempo super rápido a aprovação, a legalização, a incorporação. O produto é a nossa vaquinha leiteira que a gente fala lá, que é esse produtinho de 50 metros, é um faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Tá bom, vamos começar, fecha o canteiro, a gente vai lá em obra 360, primeiro faz a parte de infraestrutura, já acelera essa parte, já feito sondagem, tudo no gabarito, achou uma fratura de argilito lá, começou a dar água, dá para abrir uma mineradora de água no terreno. Caramba. É o tipo de coisa que se você não tem experiência, se você não tá operando nesse mercado há muito tempo, tá se aventurando, assim, pode colocar um projeto a perder, assim, né? Então é isso, assim, tem muitas variáveis possíveis de acontecer, assim, né? Entendi. Acho que nos últimos anos, né, e o que você acredita que impactou, especialmente o setor de incorporação, tanto para o bem quanto para o mal, pelo menos na região onde vocês atuam? Legal. Olha, eu acho que pro bem, apesar de todos os desafios do setor público e tudo mais, quando uma cidade, né, numa região, principalmente no interior de São Paulo, super rico, próspero aqui, né, perto da gente, quando uma cidade começa a ter boas ideias e acertar a mão, em geral as cidades próximas começam a criar as suas versões daquela boa ideia, né, porque copiar é difícil no setor público, assim, né, é raro, mas... Então, assim... Por exemplo, as partes de contrapartidas municipais, impacto urbanístico, né? Você está fazendo um empreendimento de 500 mil unidades, você tem que trazer contrapartidas para o município, né? Para que a infraestrutura do município acompanhe, né? Esse crescimento. Aí estou falando de equipamento urbano, estou falando de escolas, creches, hospitais, pavimentação de vias, tratamento de água, esgoto, né? Infraestrutura em geral. E isso era tudo negociado, como a gente diz, no balcão, 10 anos atrás. Então... chegava o seu Zé na prefeitura, ele vai fazer esse projeto e pro seu Zé de um jeito, pro seu Otávio é de outro, né? E o que tem acontecido na região é a padronização disso. Então tem surgido leis, decretos regulando isso. Então, em geral, na região ali, em torno de 2% do valor geral de vendas, ele é, por lei, destinado para equipamentos públicos. E a prefeitura vai alocando esse recurso. Às vezes não da melhor forma, mas eu consigo perceber essa evolução, assim, né? No trato, querendo ou não, nível de transparência que você consegue ter hoje, né? Com a internet, a digitalização das coisas, empresas crescendo, a auditoria chega, o compliance chega, você consegue ir cercando um pouco mais, né? Os desafios que você tinha no passado ali de corrupção, né? E tudo mais. Então, não vou dizer que não existe no mercado, porque, enfim, são uma infinidade de pessoas e profissionais operando, mas hoje você consegue, imagina, 20 anos atrás, como é que as coisas eram decididas, tomadas, você tinha um nível de compliance muito, muito menor, muito mais frágil do que você tem hoje. Então, hoje, para você operar dentro das normas, da ética, da boa conduta, você tem mais instrumentos, mais ferramentas, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante, protege o setor, né? Fortalece o setor, né? Então, acho que isso...
E tem começado a surgir também hoje novas tecnologias, que a gente já percebe. Então já tem, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, né? Eu estava lá recentemente em Nova York e Boston. Hoje 90% do território norte-americano está mapeado em imagem, né? Então assim, você não precisa hoje, com o que você tem de mapeamento, tanto com avião, com satélites, você não precisa mais hoje, muitas vezes, perder um baita de um tempo para você fazer um mapeamento de uma área. Então, assim, tem um movimento acelerado, principalmente nessa parte de seleção de áreas, planiotimetria de áreas. Nos Estados Unidos está caminhando já para dados cruzados, por exemplo, com varejo, para saber onde tem demanda, onde não tem demanda. No Brasil a gente está bem longe disso, né? Mas pelo menos nessa parte de mapeamento de área, poxa, hoje qualquer um tem acesso a um Google Earth, né, atualizado, e você consegue pelo Google Earth traçar uma planiotimetria de uma área e saber se essa área cai, para onde ela cai, se ela tem barranco, se não tem. De acesso pela internet a carta do GC, sabe se tem nascente na área, se não tem. E você consegue acelerar o processo de tomada de decisão, de seleção dos projetos, né? Então tem muita coisa rolando que mexe com o mercado. Perfeito, que bacana. Então, assim, basicamente, assim, é a gestão da informação, né, e a padronização de pré-requisitos, né? Acho que nessa linha. Entendi, perfeito. Hoje, na empresa, eu queria falar um pouco mais de números, se você puder dar números mais gerais, nada muito específicos, claro, tá? Fica tranquilo. Como é que está o volume de lançamentos hoje, o valor geral de vendas, como é que vocês têm olhado, como é que está a evolução da taxa de inadimplência dos empreendimentos da empresa, enfim, conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, Rio Branco, ela historicamente fazia 2 empreendimentos por vez, a gente se preparou por vários anos para fazer agora 5 canteiros, quase 5 canteiros simultâneos, o que demanda de nós aí um lançamento na ordem de 500 a 700, até 1.000 unidades por ano, dependendo do ano. Então, Ok. a gente, no ano que vem, já tem na carteira para lançar aí na casa de 500, 600 unidades. Estamos retroalimentando o nosso land bank ali para poder operar com outros lançamentos. Mas a gente assim, não tem uma preocupação de garantir um volume ano após ano. A gente se preparou para estar nesse patamar dos 5 canteiros simultâneos, né? E foi um preparo gradual, né? Acho que abrindo um parênteses, assim, tem um desafio nesse mercado, porque assim, se você está no crédito associativo, a exposição de caixa, em geral, ela tende a ser baixa, então dá uma cosquinha para falar, poxa, se eu faço 2, eu faço 10, assim, né, canteiros. É o que eu vejo muita gente fazendo no mercado, e não é verdade, né, assim, não é verdade porque a empresa começa a crescer, você tem uma demanda de estruturas, tem uma demanda de talentos, e a gente tem a tendência, às vezes, como ser humano, falar, não, mas eu acho, né, eu contrato, eu vou achar os talentos, eu vou dar um jeito de fazer, né, pode ser que sim, né, mas no nosso jeito de olhar o mercado e os desafios, né, do contexto do entorno, a gente achou prudente fazer esse crescimento mais gradual, cadenciado, até para não alavancar a empresa, então a empresa não está alavancada. Perfeito. O que já é uma coisa importante, né, porque boa parte da precificação de produto, daquilo que você consegue ou não fazer para agregar valor no produto e da sua tabela de vendas, é sensível ao custo do seu negócio, né? Se você está alavancado, você tem custo de capital, com o CDI do jeito que está, isso vai chegar para alguém, né? Alguém vai pagar essa conta, então... E no final, se você tem que repassar isso no preço do produto, entregando um produto similar ao de outros concorrentes, você está perdendo a sua competitividade, né? Então é o que eu vejo que está acontecendo, assim, fortemente no mercado, né? Quem já estava alavancado, não só nas SPS, mas em holding e tudo mais, está sofrendo bastante, né? Está tendo que fazer reestruturações de passivo relevantes. Então a gente acabou escolhendo um caminho da não alavancagem, do crescimento gradual, e acho que assim é a tendência da empresa. A gente opera ali basicamente nas cidades de Porto Feliz, Salto, Sorocaba hoje. Estamos avançando para lançar Itu também e Boituva, possivelmente em breve, estudos mais avançados. Mas a gente traçou um raio ali, vamos dizer, de 100 quilômetros em volta de Salto, que é a base da empresa. Ok. E falamos, olha, aqui tem muita oportunidade, então vira e mexe chega, poxa, vocês não querem ir para outra cidade, outro estado? Assim, não, assim, tem um plano de expansão bem perto da gente aqui que faz todo sentido, nossa cadeia de valor de fornecedores está pertinho aqui, enfim, então tá mais nessa linha. Esse é o volume de unidades, ticket médio hoje nosso do faixa 2 gira na casa de 220, 225 mil, no faixa 3, o ticket médio, faixa 3, faixa 4, que é esse outro produto mais para médio padrão, o ticket médio já está lá na casa dos 380 e 400 mil reais, e é um produto, uma linha de produtos nova que a gente está lançando agora também.
Perfeito, perfeito. Dentro desses critérios que você utilizou, que assim, delimitam o campo de atuação da empresa, Uhum. quais três que você diria assim, esses três aqui são os nossos principais, vamos dizer assim, gatilhos para tomada de decisão, de campo de atuação da empresa? De incorporação, de construção, em geral, você diria. Incorporação. Tá. Gatilhos para tomar decisão. Tem umas máximas da cultura, né, que o Edmilson, que é o fundador, sempre fala assim, a gente nunca melhora bairro, né, então Entendi, perfeito. essa é uma boa. Assim, Porque realmente já é outro negócio. é, Já é outro negócio. não, assim, o melhora bairro, eu quero dizer assim, poxa, estamos selecionando uma área ali, né, então, fala, caramba, não, olha esse bairro aqui, ele é um bairro, claramente tem um perfil de população, não, vamos colocar um produto que vai melhorar o bairro. Fala, não, você não faz isso, assim, você nunca tenta puxar o bairro para cima, que você traz para você essa responsabilidade de mudar esse contexto, esse perfil de população. Entendi. E você não precisa disso, assim, não precisa tomar esse risco para você, esse desafio para você. Então, tem um lance de você calibrar bem o perfil do terreno com o perfil do entorno, da população e tudo mais. Essa é uma decisão importante. Para incorporação, a outra não coloca dinheiro na frente até a aprovação de projeto. Em geral, não coloca dinheiro na frente, porque o caixa que a gente precisa preservar é para arrancada de obra, é para fazer o pré-obra, não para comprar terreno. Perfeito. Né? Assim, a gente ainda tem muita oportunidade, se você faz um bom trabalho, tem uma boa credibilidade de marca, para não precisar expor seu caixa para comprar terreno, né? Então a gente tenta ser muito cuidadoso com os nossos parceiros e tudo mais, mas em geral a gente não expõe caixa para isso. Então assim, poxa, terreno maravilhoso, tá num preço atrativo, tem que pôr dinheiro na frente? Não. Né? Não vamos fazer isso. Permuta. Faz permuta. Entendi. Permuta, exato. Esse é um segundo gatilho importante para incorporação. E acho que tem um terceiro, talvez que eu consigo pensar rápido aqui falando contigo, que tem a ver com a parte de planaltimetria do terreno, assim. Então, a gente já bate o olho e já vê, fala, caramba, esse terreno vai dar muito desafio de terraplanagem, ele vai demandar um recalque de esgoto, por exemplo, ele tem uma caída natural para drenagem, que são coisas que você vai pegando o olhar porque você está operando a construção também, não só a incorporação. Mas eu já cansei de ver projeto de estudo de massa que a gente faz, inviabiliza terreno maravilhoso, fala, nossa, incrível, localização, topa permuta, e não para em pé na viabilidade por conta de movimentação de terra, né? Às vezes você fala, não, mas é só erguer 2 metros do terreno. Erguer 2 metros num terreno de 15 mil metros, né? São 30 mil metros quadrados, né? São 30 mil metros, que é 15 mil metros, então você vai erguer 2 ali, vai dar 30 cúbicos, né? Bom, você vai fazer 30 cúbicos, um caminhão dá conta de carregar 12 metros cúbicos. Então você vai ter que fazer 30 mil sobre 12 viagens de caminhão aí. Então vão dar, assim, muitas viagens de caminhão, aí você coloca custo do diesel, eu acho que você vai colocar na ponta do lápis e fala, meu, não dá para erguer 2 metros nesse terreno aqui, não tem como fazer, né? E muitas vezes, para quem não tá operando a construção, bate o olho e fala, caramba, mas é incrível, assim, com certeza vai fechar a conta. Aí, às vezes não, né? Entendi, é verdade. E nessa toada, Dario, fala pra gente, assim, pelo menos né, na sua experiência que você tá vendo ou que você viu em relação especialmente aos principais players da região, qual que é o diferencial ali da Rio Branco que você acredita que você fez, que vocês fizeram? Assim, claro, né, desde quando você entrou na empresa, né, até agora. Boa. Eu acho que o diferencial tá na cultura, né? Eu falei que eu vim de educação, vim de consultoria, estudei bastante esse assunto e talvez foi até meio inconsciente para a empresa nesses anos todos, mas a cultura ela sempre existe, ela tá ali, né? E ali tem uma cultura muito claramente orientada para eficiência, para baixo custo, para qualidade. Então, mas a gente vai contratar um engenheiro de mercado, vem um baita currículo, a gente não consegue a mesma entrega de valor com essa pessoa, se comparado com um assistente, um analista nosso que foi forjado em casa ali, que virou estagiário, foi crescendo dentro de casa, porque a gente tem um rigor, um sarrafo muito alto com qualidade, independente de ser um produto econômico. Então Edmilson sempre fala lá, assim, desde que eu entrei na empresa e iniciei o processo de sucessão lá, a gente sempre vai fazer com muita qualidade, sempre com mais qualidade concorrente. Sempre. Sempre. Então, assim, não vai entrar e vai ver um produto mal feito, mal acabado, né? A gente brinca lá, fala, você tá comprando um Gol, mas, cara, é um Gol redondaço, assim, né? Assim, você não tá comprando um Maserati, mas é um Gol. Mas é um super Gol, assim, ele tá, assim, muito redondo, assim, ele foi muito bem fabricado, ele foi muito bem cuidado, né?
Então, assim, acho que isso tá nas entranhas, Perfeito. tá na boca, tá? E, assim, cultura, e aí tem aquela máxima lá, pô, cultura come a estratégia no café da manhã, né? Perfeito. Do guru, né? E ela também potencializa uma estratégia, né? Ela viabiliza e potencializa uma Exato. estratégia. Então, uma estratégia de crescimento cadenciado, consistente, com boa rentabilidade, desalavancado, precisa ser viabilizado por comportamentos das suas lideranças, dos seus acionistas, e eu acho que é o que eu vejo acontecer lá, assim. Então, tem uma orientação muito grande para essa direção de negócio. Perfeito. Agora sobre produtos e portfólio, eu queria que você desse um exemplo de 2 cases da Rio Branco. Um case de sucesso e outro de fracasso. Boa, Que você pode falar pra gente aqui. legal. Bom, acho que o case de sucesso é esse produto que a gente encontrou, que é o apartamento de mais ou menos 50 metros quadrados, que é o 2 dormitórios com um banheiro e uma varanda. A gente faz ele em torres hoje de 7 pavimentos, Perfeito. para poder operar com um elevador, né? Quando a gente sobe mais, você começa a mudar os requisitos, aí muda o elevador, você tem que mexer no custo do projeto, aí já começa a mexer em tanto de coisa. Então, a gente achou um shape de produto ali Perfeito. que pra gente funcionou bem, roda bem na forma, a gente ganhou velocidade com ele, se especializou nele. E ele é um case de sucesso na empresa. Então, Perfeito. em geral, a gente roda ele em terrenos de 10 a 12 mil metros. Uhum. Então, assim, são terrenos relativamente mais fáceis de ser encontrados. A gente consegue operar bem o produto, com margem legal, roda essas obras em geral em 18, 20 meses, que é um tempo super, super ok, super bacana. Então, esse eu acho que é um case de sucesso da empresa, assim, esse desenvolvimento de produto e essa validação dele em campo. Não sei se é um case de fracasso, assim, mas Ou ainda. algum que teve muita dificuldade, mas vocês conseguiram Boa, entornar. boa. Assim, a gente não foi um empreendimento em si, mas assim, tem 2 casos assim de muito desafio recente que eu me lembro. A gente operou, como eu falei no passado, o Faixa 1, né? Faixa 1, sim. O antigo RET. E esse foi um programa, uma política habitacional nacional, né? Estadual também, que acho que ela tinha uma intenção muito boa, mas ela se mostrou na prática muito problemática, né? Então, esses apartamentos eram todos sorteados, né, pelas cidades, e a gente, assim, chegou num nível, assim, alguns projetos que a gente executou foram completamente destruídos, depredados, assim, e não foi feito um preparo para que pessoas consumissem esse produto, fossem pessoas que tinham de fato renda, tinham pessoas que tinham compreensão e entendimento do que é viver em comunidade, do que é viver em condomínio, né? Então, esse foi um projeto que a gente executou, recebeu, deu o seu resultado, mas quando a gente olha para trás, assim, dá um gostinho amargo de falar, poxa, não é um lugar que a gente volta lá e fala, nossa, olha que bonito que tá aqui, né? Olha que legal, olha como as pessoas estão vivendo, assim, não rolou, assim, tanto que tem uma revisão grande, né, em todas as políticas habitacionais direcionadas para esse tipo de público ali do Faixa 1, porque acho que tem um desafio ali, a gente, dado momento, não conseguia fazer assistência técnica, mas a gente não conseguia mais entrar nos lugares, né? Porque em alguns projetos, inclusive, chega a ser tomado pelo crime, né? Pelo tráfico. E ele é um desafio, né, da sociedade, né, das cidades, que ele tem que ser tratado de outras formas, né? Que não essa que foi usada na ocasião. Acho que é uma coisa que a gente reflete, né, sobre a respeito, tanto que a gente tem um pezão atrás de voltar para operar esse segmento hoje, a gente Perfeito. não tem Entendi. vontade. E a gente teve um recente também agora, num projeto grande que a gente entregou um módulo. Foi um desafio mais de prazo, né? E acho que ele teve a ver com os desafios da operação desse projeto, né? A gente teve desafios grandes com concessionária de energia, por exemplo. Entendi. A gente, assim, tem por hábito na história da empresa sempre entregar a obra antes do período de carência que o banco financiador dá. A gente tem que entregar muito antes. E essa foi a primeira vez que a gente teve que usar o período de carência. Então, foi desgastante, né? Você lida com a expectativa das pessoas, né? Ainda que a gente não tivesse feito nada errado e tudo mais. Então, esse é um caso recente que a gente para e reflete e fala, onde são todas as variáveis que interferiram para que isso acontecesse? Tem variáveis exógenas, né, de fazer as externas, como os desafios de operar, às vezes, com uma concessionária de energia, como foi esse caso, que acabou atrasando bastante a nossa operação ali.
Mas tem outras que são internas ali. Então, o terreno era um terreno altamente desafiador. Então, naquela linha do que hoje, poxa, do que eu fujo hoje na incorporação? Cara, esse terreno é que era uma baita oportunidade, mas assim, a quantidade de arrimos e contenções que a gente teve que fazer é um absurdo. Isso fez a obra ser alongada muito mais. A extensão do terreno era muito grande, uma infraestrutura muito grande. Então, assim, várias questões que a gente olha e fala, caramba, acho que a gente tem que talvez repensar o tipo de terreno que a gente entra, porque depois pode ter impactos futuros desafiadores lá na frente, então, né? Entendi. Então basicamente, assim, foi a própria a estrutura do terreno que, assim, alongou, né, tanto a extensão da obra e também quanto ao orçamento, que muito provavelmente o orçamento Sim. explodiu, né? Cost overrun, que é super comum Exato. de acontecer. Exato. Esse, por exemplo, teve aterros absurdos, movimentação de terra. Esse foi um projeto que ele teve 10 mil caminhões de importação. Caramba. É comum, tá, assim, essa quantidade, assim, em projetos dessa ordem de grandeza, mas é aquela continha, né? 10 mil caminhões, cada um transporta 12 cúbicos, em real um caminhãozinho vai custar ali de 200 a 300 reais, e você faz a multiplicação, você vê a brincadeira que custa você pegar um terreno que você tem que fazer um nível de importação desse, por exemplo. Sobra também, né? Quando você tem terra sobrando que você tem que levar embora, também é um problema, porque você tem que pagar igual, né? Você tem que achar um lugar para levar essa terra, né? Então, em geral, a mágica é você tentar equalizar com a própria topografia do terreno e minimizar ao máximo essa logística, né, de importação e exportação. Entendi. E assim, e praticamente o incorporador não consegue repassar isso pro preço. Porque, assim, a margem de quem compra já é apertada, você já opera num segmento econômico, para repassar é impossível, assim, não vou falar que é impossível, mas quase impossível. Exato. Passar. E aí, assim, quando você só incorpora e você não constrói, você tem que ter alianças muito bem consolidadas com quem constrói, parcerias muito bem definidas, para ter uma viabilidade que você roda para poder tomar essa decisão muito bem delimitada, porque se está em casa é uma coisa, né? Você faz a sua viabilidade, você tem as suas margens, suas gorduras ali, mas se você vai terceirizar isso para alguém que vai ter que colocar margem de lucro para construir para você, incorporador, imagina, se você não descobre antes que tem um lençol freático embaixo do terreno lá, num trecho específico que você não conseguiu pegar na sondagem, e que isso vai te custar um sistema de drenagem muito robusto que você não tinha colocado no preço, né? Sim, o construtor tá na dele, ele vai prestar o serviço para você, incorporador, né? Vai botar no preço. E aí, você concebeu o produto para uma margem específica, né? E quando você está construindo e incorporando, você consegue fazer um jogo ali, né? Você vai mexendo, toma lá da cá e tal. Mas quando é uma relação de fornecimento, né, as variáveis são um pouquinho mais complexas, né? Imagino, sem dúvida. Agora, voltando para a tecnologia, tá, que você falou, especialmente na construção, acho que dos cases de sucesso, que é de 50 metros quadrados, queria que você desse um pouco mais de detalhes a respeito do tipo de construção, né, que você falou que é de concretagem, né? Dá um pouco mais de detalhes para a gente. Claro. A gente usa uma construção que ela é considerada uma construção modular in loco, que a gente fala. Então, modular in loco. Ela é um sistema construtivo hoje amplamente disseminado no Brasil. Chama parede de concreto. A gente opera com formas de alumínio. Então são formas que as nossas primeiras foram manufaturadas e importadas da Colômbia, de um fabricante específico. Hoje tem outros players no mercado, tem um player coreano muito forte operando no mercado brasileiro, tem esse que é colombiano, tem outros. Mas eles basicamente manufaturam painéis, formas, e com essas formas você faz então sua solução de fundação, que depende do terreno, faz ali sua viga, seu radier, em cima do radier você monta o apartamento como se fosse um Lego, com essa forma de alumínio, usando montadores, e vai concretando. Você concreta num dia, espera o concreto atingir resistência até o próximo dia, desforma, monta a forma do lado e continua. Aí depois você sobe a forma, vai pro lado, sobe e vai, até você terminar o prédio, né? Depois você desce toda a forma de lá de cima, a gente chama de descida, monta a forma no radier do lado e continua, né? E assim vai. Então esse é o método construtivo da empresa hoje, é um parede de concreto, é um método construtivo bem respeitado, muito consolidado já para, não só para o segmento econômico, mas utilizado hoje inclusive no médio padrão também. Então são paredes maciças de concreto e a concretagem é monolítica. A gente concreta num dia, nessa tipologia específica, 2 apartamentos. No outro dia eu concreto escada, fosso de elevador, hall e mais 2 apartamentos. Então vai na casa de quase 40 metros cúbicos de concreto num dia e no outro dia quase 30, 27,5, 28 cúbicos.
para essa tipologia específica que eu citei agora há pouco, que é a nossa vaquinha leiteira lá. E é isso, então tem uma velocidade consultiva grande, né, importante. O Edmilson fala, né, que ele contava por marmitas, né, então ele fala, pô, eu lembro do empreendimento X que a gente fez, que chegou a ter 160, 180 marmitas no almoço, né, no ápice da alvenaria ali, né. Uhum. E hoje, assim, o ápice da obra, assim, beira 65, 70 pessoas, assim, com o pessoal de acabamento, com os montadores de forma, então você reduziu aí a menos da metade, a 40%, a demanda de mão de obra, que é um grande desafio do setor, né? Então, é assim que a gente opera. Perfeito. Aí as estruturas aí são as estruturas de sustentação são feitas de vergalhão em concreto, normal, né? Tudo de concreto, você tela, né? Tela, amarra, e concreto, então a tela fica ali no meio da forma, você já amarra todos os conduítes ali, os passantes todos, né? Inclusive passa pela laje do pavimento superior, amarra as malhas, às vezes malha simples, às vezes malha dupla, concreta as paredes e acabou, já era. Entendi, perfeito. Então vocês conseguem realmente aí, basicamente montar assim, talvez um apartamento completo em 3 dias, mais ou menos? Hoje a gente concreta um apartamento a cada 12 horas, porque são 2 a cada 24. Um apartamento a cada 12 horas? São 2 a cada 24, né? Caramba. O apartamento concretado a cada 12 horas significa que depois de 12 horas você vai conseguir entrar nesse apartamento, as paredes todas vão estar prontas, e aí a gente vai entrar com acabamento. Aí a gente vai entrar com as esquadrias, a gente vai entrar com contrapisos, se for o caso, com revestimento, né? Mas a gente consegue hoje entregar uma obra de 7 torres dessa, 224 unidades, de ponta a ponta, da montagem do canteiro, da terraplanagem, a entrega de chave para o dono, em 15, 18 meses, mais ou menos. Perfeito, entendi, perfeito. Bom, é uma empresa familiar, né? Então vocês operam, assim, basicamente 100% equity. Isso, a gente não... então, é uma limitada, tem hoje duas personalidades jurídicas, né? A que eu trouxe para investir na empresa e comprar um pedacinho minoritário, e a holding da família, né? E são essas duas contrapartes sócias hoje somente, né? E, bom, a gente não tem nenhuma estratégia hoje, não teve nenhum caso ainda de tomada de capital para alavancagem de SPE, então a gente não operou equity, não operou dívida, não operou operação fluxo de caixa, não operou nada, rodou com caixa próprio. Perfeito. No volume que a gente está operando hoje é um desafio, né, você ficar lidando sempre com o seu caixa próprio ali. A gente está, por exemplo, operando um projeto agora que a gente está fazendo obra na frente, antes da Caixa fazer o repasse que a gente fala, né? Que é quando ela contrata e financia os clientes todos que eu já vendi, que é quando de fato ela começa a medir e me repassar dinheiro, né? Então, lidar com essas nuances, né? E os seus cronogramas é um desafio. Você tem que... Primeira vez? O quê? Nessa modalidade em que vocês investem upfront, antes de receber o repasse? Não é a primeira vez, mas a gente não gosta de fazer. A gente só decidiu fazer porque a parede de concreto tem que estar num próximo empreendimento, né? Essa forma tem que estar num próximo empreendimento em meados de setembro. Entendi. Então, se eu não soltasse fundação e não começasse parede agora em junho, não ia dar para chegar. Então, eu falei, independente da caixa, a gente vai ter que se expor um pouco, porque aí o molho vai ser mais caro que o peixe, né? Mas Entendi. É uma coisa que a gente briga muito para não fazer, né? A gente briga muito para não fazer, porque não tem porquê. Você pode construir com o dinheiro do banco, é a mágica do crédito associativo, por que você vai fazer isso com o seu próprio, que precisa estar ali para resguardar pré-obra, outros lançamentos, desafios de caixa, né, eventualidades, né, e tudo mais. Entendi, perfeito. Bom, agora falando um pouquinho mais do futuro da empresa, do setor, né? Para os próximos anos aí, como você vê a Rio Branco, aí, especialmente em posição de atuação, como você vê, Dario, a Rio daqui a próximos 5 anos? Legal. Acho que a Rio Branco está assim, muito especializada e segmentada no segmento econômico e com uma perna agora muito bem pensada com muito carinho para o médio padrão. Então eu vejo a gente flutuando nesses dois produtos, dentro da nossa especialidade, do nosso método construtivo, que é a parede de concreto. Tem uma tendência natural do mercado, que é a construção off-site modular, a gente tem estudado bastante isso. Tem movimentos do próprio agente financiador nessa direção, então a gente não está indo numa linha de, nossa, vai ter uma fábrica que vai fabricar as paredes da nossa torre e ela vai chegar e vai ser instalada com guindaste. Não, mas a gente tem discutido pequenas modulações. Será que não dá para pré-fabricar o shaft? Será que não dá para pré-fabricar
melhora a nossa própria forma para que a gente tenha mais flexibilidade nos painéis da forma para eu pivotar o tipo de planta que eu tenho, né? Então, esse tipo de discussão que é mais do dia a dia, a gente tem feito bastante, acho que vai ser importante e relevante continuar fazendo e tendo. Então, acho que o futuro, ele é modular, ele é off-site, mas é uma coisa que está acontecendo e vai continuar acontecendo na Rio Branco, acho, de maneira gradual. A gente também está se preparando para fazer um mix de produto e entrar nos loteamentos também, é uma coisa que a gente se preparou Ok. há vários anos, então vamos ter um primeiro projeto de loteamento agora, mais uma estratégia de fazer uma gestão de risco da própria carteira de produto ali da empresa, não ficar só fechado na incorporação vertical, né, dentro do segmento econômico do médio padrão. Então, começar gradualmente, né, para ir capturando esses aprendizados também, migrando um pouco o nosso perfil de produto, abrindo essa frente nova. Mas, para além disso, eu não vejo muita coisa, assim, eu acho que um dos segredos dessa cultura muito orientada à eficiência, à qualidade, tá em evitar distração, né? Passa por evitar distração. Então, assim, tudo, se vai fazer um movimento novo, ele tem que ser muito estudado, feito com cuidado, ele vai demandar tempo, né? E então acho que a direção é essa. E futuro do setor, assim, você olha para o que está acontecendo no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, até no europeu, mas principalmente nos Estados Unidos, é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, assim. Então, juros pressionando, é que assim, juros dos Estados Unidos no Brasil, assim, é vezes 3, né, assim, mas taxa básica, tudo bem, mas pro americano o padrão de taxa de juros que eles estavam vivendo agora há pouco é um padrão muito acima do que eles estavam acostumados, né, então você tinha uma pressão de taxa básica, você tem, né, você tem uma pressão de carência de mão de obra e uma pressão de inflação dos insumos, né, mesma coisa está rolando no Brasil, e o poder de compra aqui e lá está sendo corroído, né, por essa inflação. Em especial no Brasil. Então, essa é uma conjuntura que faz com que cada vez menos fique viável para alguém comprar um apartamento. Qual é o jeito de parar em pé? Crédito subsidiado, subsídio do governo, camada de subsídio federal, municipal, estadual. A corrosão do poder de compra continua cada vez mais agressiva, mas o governo tem conseguido encontrar formas de manter o mercado operando e rodando bem, né? E cada vez melhor. Então ele tem se reinventado ao longo do tempo. Mas dá um frio na barriga de falar, e se isso aí acaba, né? Assim, falar, poxa, não vai acabar, não pode parar a construção civil no Brasil. Não, não pode, de fato. Algum jeito sempre tem que dar, né? Mas o fato é que as conjunturas das variáveis macroeconômicas apontam para um cenário altamente desafiador. Então, tem emergido e tem começado a crescer no mercado, não só alternativas de funding, né, que a gente falou um pouquinho hoje, para financiar o setor e o cliente final, alternativas de construção, para tentar baratear essa construção, deixar ela menos dependente de mão de obra, né? E eu acho que tem uma tendência natural do setor de começar a migrar para o Real Estate as a Service, né? Que é uma tendência natural, que é começar a se orientar pela compra por recorrência da locação, né? Assim, então, se a pessoa não vai conseguir comprar em algum momento, ela vai ter que alugar, né? Então a gente vai ter que ter outras soluções de aluguel, de locação, para dar conta de suprir o gap habitacional, né? Perfeito. A construção industrial, acredita que ela barateia sem dúvida a construção. Deixa eu reformular a pergunta. A construção industrial, que é por escala, Uhum. barateia bastante deixa eu fazer as perguntas, vamos lá. A construção industrial, por escala, barateia bastante os custos? Ou é relativo? Preço por preço, ela é mais cara. Do lado, preço por preço é mais caro. Você tem que fazer a modelagem do projeto inteiro. Perfeito. Você tem que mostrar como você gera saving pela economia de prazo, de mão de obra. Se você falar, parede de concreto moldada em loco, parede de concreto fabricada, mais cara fabricada, né? É fato. Mas quando você coloca isso na conjuntura de um projeto todo, ela tende a trazer para casa, já é um fato. Para prédio tem muitas discussões. Mas assim, tem várias variáveis que podem mexer ponteiro nessa discussão. Reforma tributária é uma delas, com certeza. Questões logísticas, né? Então, vale a pena? Você tem, sei lá, 10 canteiros num raio de 50 quilômetros com uma fábrica no meio, assim, começa a ficar mais viável, né? Agora, você tem um monte de canteiro espalhado, você tem uma fábrica que não tá perto de nenhum, tá perto de um, tá perto dos outros. O custo logístico sobe muito, né? Então assim,
cara, variáveis fiscais, tributárias, logísticas altamente complexas, né? E acho que tem questões culturais também, assim, né? Ontem eu tava falando num evento do Secov em Sorocaba, e ele falou, poxa, é, se a gente conseguisse uma solução para fazer sua obra em 6 meses, você gostaria? Eu falei, olha, de bate-pronto, não. Então, por que não? Porque tem a questão de todo o modelo de negócio que está montado, assim, ele não está assim por acaso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, 20% do capital, do valor do produto, ele é financiado direto comigo, né? Se eu entrego esse projeto muito rápido, eu amplio o meu risco de inadimplência absurdamente. Porque a chance que eu tenho de cobrar esse recurso depois que eu entreguei a chave, ela cai absurdamente. Eu não posso tomar o apartamento de ninguém, né? Quem toma é o banco, ele tá alienado, né? Então, tem quase que um arranjo ótimo dessa operação, na minha opinião, né? Que ele é essa obra de 15 a 20 meses, mais ou menos, com um pró-soluto distribuído em 30, 40 vezes no máximo, que é um bom jeito de você regular a sua inadimplência, não parcelar demais, não colocar gente demais para dentro que não dá conta de pagar depois, para tua inadimplência não passar muito dos 2,5%, 3%, que é muito bom hoje para o mercado está acima disso. Perfeito. E aí tua obra roda nesse prazo. Então assim, fala, nossa, encontrei a solução mágica, 6 meses. Tem que estudar muito, assim, sabe? Tem que ver como é que essa inadimplência vai se comportar, como é que essas dinâmicas todas de mercado operam num contexto desse. Entendi, porque mesmo se você acelerar demais, você simplesmente vai transferir o peso para o mutuário, né? Transferir o peso. Exato. Porque ele vai ter a entrada e daqui a pouco o financiamento. Exato. Você transfere o peso. Você transfere um peso para o mutuário, você sobrecarrega o teu risco de carteira, porque enquanto você está fazendo a obra, você não entregou o apartamento, poxa, a pessoa teve um problema, ele não consegue mais pagar, você faz um distrato comum, previsto na lei dos distratos, e tá tudo certo, cada um vai pro seu lado, segue a vida, né? Agora, entregou a chave, acabou, não tem mais o que eu possa fazer, né? Então essa carteira toda futura, que representa 20% do VGV, ela fica muito exposta, né? Muito exposta. Num segmento pressionado por taxa de juros, com margens que não são tão pujantes, né? Acho que é de se pensar, né? No mínimo. Entendi. Uma coisa que eu quero fazer, uma pergunta que eu quero fazer para você steel frame para prédios, funciona ou não? Funciona, é uma boa solução. Não especificamente para o que a gente está fazendo, assim, a nossa solução acho que ela para em pé por si só, mas é uma solução industrializada que tem crescido bastante, né? Tem crescido bastante. Ela precisa vir acoplada de uma solução de financiamento, né? Tanto que algumas das empresas do setor que estão operando steel frame, elas já estão vindo com soluções bancárias acopladas, né? Que isso é uma outra questão. Você vai fazer pré-fabricado, você precisa boletar lá o teu cliente antes de começar a fabricar, né? Só que a Caixa, por exemplo, que é o banco que opera boa parte desse mercado, agora ele está começando a olhar um pouco mais para isso, mas até pouco tempo atrás, você ia ter que colocar esse dinheiro no seu bolso, porque a Caixa não ia medir e pagar a fabricação, lá no pé da fabricação, entendeu? Então tinha até esse entendimento do próprio agente financiador que opera o mercado versus construção modular, porque ela opera numa lógica completamente diferente, né? Entendi. No meu caso, a betoneira vai na obra, ela joga o concreto para dentro, o concreto seca, eu meço na caixa, a caixa me paga no mês seguinte, né? Lá dentro das variáveis todas da operação, claro. Nesse caso, e aí? Você vai pré-moldar e vai colocar o dinheiro todo na frente lá para trás, vai ficar fabricando por 60, 90 dias, sei lá quanto tempo, e aí vai chegar e vai montar em 3 dias, tudo de uma vez, pum. 30% de obra de uma vez, 40% de obra de uma vez. E essa dinâmica para o banco, né? E mesmo porque, assim, existe um processo interno de aprovação da própria tecnologia do banco. Exato. Tem que estar normatizado. Não vai dar um passo em falso, assim, não tem como. É muito difícil. É um segmento extremamente consolidado, né? Exato. Que, assim, claro, assim, abarca sempre novas tecnologias, mas, assim, para que todo mundo possa usar essa tecnologia, é que nem você bem disse, tem que normatizar todo mundo, conscientização, qualificação de mão de obra que você falou aqui algumas vezes, tudo isso é bastante importante. Na parede concreta é incrível, a gente funciona muito bem. A gente tem o nosso jeito de fazer parede de concreto. A alvenaria estrutural é incrível, tem gente que eu conheço que faz alvenaria estrutural com muita competência, e tem uma equipe toda orientada para fazer alvenaria estrutural. Por que esse camarada vai migrar para outro método construtivo, entendeu?
poxa, ele já tem a cultura dele moldada para isso, ele já tem os processos moldados para isso, ele tem desde o estagiário dele sendo orientado e capacitado para isso. Não é fácil você pivotar, não é tão simples assim. Entendi. Mas, claro, sempre atento a novas tecnologias, né? Sempre aberto e atento, tem que estar... Você participa com qual frequência, assim, em eventos que você disse que vai para os Estados Unidos? A gente... Como é que é a sua frequência? A gente faz parte do Insider, que é um programa da Terracota, que é o maior fundo de Venture Capital do setor na América Latina. Eles têm uma comunidade que é focada para CEOs e C-level de incorporadoras e construtoras. E a gente frequenta os eventos que eles fazem periodicamente, chamamos Deep Dives. Inclusive agora em junho vai ter um em São Paulo só focado em construção modular industrializada. Que legal. E 2 vezes por ano eles fazem os offsites focados também no setor. Esse ano a gente vai para Las Vegas no Blueprint, que é um dos maiores eventos do mundo de Construtex. E vai ter uma agenda também focada na Invisto em Orlando e em Miami. Entendi. Perfeito. Então vocês sempre antenados. A gente tenta estar atento às discussões e para onde elas estão caminhando. No mínimo, alguma coisa clica na sua cabeça e você mexe ou muda o copo um pouquinho pro lado aqui. Em geral, você não vai voltar e vai querer virar a operação de ponta cabeça e colocar um robô para empilhar tijolo, né? A gente fica fazendo essa piada, né? Em geral, é entender para onde as dinâmicas e as variáveis do mercado estão caminhando para fazer pequenas mudanças incrementais no dia a dia e fazer a operação se reinventar. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final desse podcast. Dario, alguma palavra final, mensagem que você quer deixar para nossa audiência, para os investidores? Não, só agradecer a oportunidade, o espaço, estou super à disposição. Acho que é super interessante porque, em geral, a operação ela fica muito distante da captação desses recursos, dos fundos imobiliários, né? Muitas vezes é uma operação mais transacional e acho que é bacana estar mais perto da ponta para entender como ela funciona e isso ajuda a dirimir riscos, tomar boas decisões de investimento, né? Com certeza. Perfeito, pessoal. Então, a gente chegou ao final desse podcast. Dario Neto, muito obrigado. Valeu, Jacinto. Muito obrigado mesmo, gostei bastante do nosso papo. E muito obrigado a você, nosso querido investidor, né, por sempre nos acompanhar. Não se esqueça de dar aquele joinha, ativar as notificações e seguir a CM Capital nas mídias sociais. E até o próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau.